Boa noite, amigos. Estamos chegando com o programa Militão e Militão dessa quarta-feira. Quero fazer um registro de solidariedade em Londrina. O jovem Michael Lundgren, que passou por cirurgia cerebral, aliás, foi o Fadi Haddad que fez a cirurgia e se recupera muito bem. Os amigos do futebol, lá do Londrina Country Club, do Cici, resolveram dar um exemplo de solidariedade para motivar a recuperação do Michael. E você está vendo na foto aí, todo mundo raspou a cabeça. Ficou todo mundo conhecido agora como os carecas da solidariedade. Tem gente de tudo quanto é a idade, de 30 a 75 anos. Né? E o Michael vai se recuperar bem, né, como diz o próprio Fadi Haddad, o doutor Fadi Haddad. Mas o pessoal agora, se você for lá na turma do Cici, lá jogar futebol lá no Londrina Country Club, você vai ver um time todo de carecas. Bacana a atitude, né? Muito bem, confia a bateria do seu carro a uma empresa de tradição e qualidade. As baterias MaxLife são desenvolvidas com a mais alta tecnologia, garantindo muita energia e desempenho para o seu veículo. Toda a linha MaxLife é certificada com os selos ISO 9001 e Inmetro. Quando for trocar a bateria do seu carro, exija qualidade. Peça MaxLife, baterias MaxLife. Quem tem, não troca. E atenção, você dono de indústria e você produtor rural. A Superbag Londrina, líder em nossa região no mercado de embalagens tipo Big Bags e sacos de ráfia, possui grande estoque dessas embalagens, novas e usadas. E tem mais, a Superbag Londrina está comprando sacarias e Big Bags usados. Ligue para a Superbag ou venha tomar um café conosco. A Superbag Londrina fica na Avenida Jorge Casoni, 1760, fone 3323-8930. Superbag Londrina, a certeza de bons negócios. Agora é o momento do programa em que você pode adquirir conhecimento para aplicar no seu negócio, para aplicar na sua carreira. É o momento de conversar com o consultor Joel de Souza, do Instituto Real. Como vai, Joel? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos vocês. Olha, o tema de hoje é muito bacana. Dentro da série Pensamento Empreendedor, a Gestão de Excelência, o tema que o Joel traz é o seguinte: o dólar aquece a demanda na indústria brasileira. O dólar realmente é o assunto do momento quando se fala em economia, né, João? O dólar não traz só efeitos negativos. Algum efeito positivo, alguma externalidade positiva deveria produzir e produziu. Já temos sinais de aquecimento na indústria brasileira em alguns segmentos importantes, como o segmento de confecções, que atende o grande varejo no Brasil todo. João, a cotação do dólar faz com que as grandes companhias de moda voltem a comprar no Brasil? Veja, Marcelo, além de ter que despender um volume muito maior de capital de giro para comprar lá fora, agora essas companhias viram que nessa cotação atual é absolutamente inviável continuar trazendo produtos da China. Então, o que estão fazendo? Estão encerrando seus pedidos lá fora e colocando seus pedidos aqui na indústria brasileira. O que para nós é excelente, mais empregos, aquecimento, fomento da economia. Então vamos colher o resultado, o benefício dessa cotação alta de dólar na indústria brasileira. Já o nível de competição dessas grandes companhias implica em revisões periódicas do modelo de precificação? Sim, Marcelo, cada centavo faz a mais absoluta diferença para essas companhias. Então, a todo momento, elas estão revisando seus custos. Elas possuem um modelo de precificação que implica numa margem mínima, mas o foco sempre é a redução de custos para aumento da margem, para manutenção da margem, mesmo em situações em que elas precisam conceder descontos e fazer campanhas promocionais para fomentar as vendas. Já essa dinâmica da revisão dos custos deve acontecer em todos os segmentos ou só no varejo? Não acontecerá em todos os segmentos, mas no varejo já está ocorrendo, está acontecendo com vários benefícios importantes. Então, se você tem uma indústria que atende esse segmento de moda, que é o que escolhemos hoje como foco dessa entrevista, prepare-se porque a partir do segundo semestre de 2016 vem aí grandes pedidos. No primeiro e no segundo trimestre de 2016, já teremos movimentos maiores pedidos, aumento de demanda.
mas a partir do segundo semestre isso vai se intensificar ainda mais. Esteja preparado para esse novo momento que a sua indústria vai viver. Os fornecedores dessa indústria, né, também vão lucrar, então? Com certeza, mais movimento, mais faturamento, automaticamente margens melhores, um volume de margem de contribuição maior, faz com que você tenha um conforto muito maior no momento de pagar os seus gastos fixos. E é possível dizer, então, o quanto 2016 será melhor para esse segmento? No mínimo 30% melhor. 30% é muita coisa. Imagine que você passe a contar com uma demanda que representa 1/3 a mais do que você tem hoje. Isso é muito bom, é muito saudável. Então a recomendação é que faça um excelente planejamento para 2016, analise a sua capacidade produtiva, os seus gargalos, a sua capacidade de expansão, de atender uma demanda maior para que você não perca esse movimento. Porque nem todas as companhias estarão preparadas para receber mais demandas. Até porque, com o cenário recente, muitas companhias tiveram que diminuir de tamanho, tiveram que enxugar as suas estruturas e agora, de repente, surge uma demanda que elas não estavam preparadas. Joel, as indústrias conseguirão aumentar as suas margens com o aumento da demanda? Marcelo, quando você lida com grandes clientes e grandes fornecedores, você não consegue praticar margens maiores ou impor reduções de custos para os seus fornecedores. Mas se você tem um volume maior de faturamento e consegue conservar os seus gastos fixos, você com certeza tem uma lucratividade muito maior. Você melhora muito a performance do seu negócio, porque você tem mais margens de contribuição dentro do seu negócio. E um volume maior de margem de contribuição traz a você uma possibilidade muito maior de cobrir os gastos fixos e, além disso, lucrar. Professor Joel, essas companhias de varejo já possuem margens acima da média? Elas possuem um markup elevado, possuem sim margens maiores, até porque existem companhias que são franqueadoras, então têm seus franqueados e elas precisam ter margens maiores para suprir toda a cadeia, desde a aquisição da indústria até colocar isso na mão do consumidor. Então todas essas etapas precisam ser lucrativas. Em função disso, elas operam com um markup maior do que os segmentos normais. O markup gira em torno de quanto, Joel? Em alguns casos, 3, 4, 5 e em poucos casos 6. Mas 3, 4 e 5, isso é comum essas companhias praticarem. Ou seja, uma peça que na indústria vai custar R$50, acaba sendo vendido para o consumidor muitas vezes por R$250, porque são vários custos envolvidos nessa cadeia de comercialização. Só para a gente ter uma ideia, em outros segmentos o markup é de quanto? De 2 no máximo, 2,5. Então é muito menor, mas também temos menos etapas de comercialização. Quanto mais etapas de comercialização tivermos envolvido no processo todo, isso implica mais um markup maior. E qual o motivo, professor Joel, dessas companhias praticarem um markup tão elevado? Veja, Marcelo, elas têm campanhas publicitárias que custam verdadeiras fortunas. Elas estão instaladas em shoppings cujo metro quadrado é muito elevado. Então elas possuem gastos elevados, custos elevados, e isso faz com que você tenha que ter margens maiores. Não tem segredo, ou você tem margem suficiente para cobrir os seus custos, ou você acaba com o tempo tendo que sair do mercado. Então são companhias profissionais e praticam margens suficientes para que apresentem a rentabilidade requerida pelos seus investidores. Professor Joel, nas análises financeiras dessas companhias que estamos falando, da área de moda, como que está dividido o seu foco?
Marcelo, quando vamos fazer a análise de um demonstrativo de resultado, dividimos o foco em duas partes. Primeiro, uma análise da capacidade, da competitividade dessa companhia em comercializar o seu produto. Como é que nós vamos ver isso? Observando a taxa de crescimento do faturamento, observando a margem de contribuição e o markup praticado por essa companhia. Então esse é o foco 1, a evolução desse faturamento, do markup e da margem de contribuição. Depois que eu encontro a margem de contribuição, eu mudo o foco. Aí precisamos fazer uma gestão dos custos internos dessa companhia. Porque a margem de contribuição é o teto para pagar os gastos fixos. Então eu tenho que ter uma excelente gestão dos gastos fixos para que essa margem seja suficiente para termos lucro no negócio. Então, Joel, nós temos dados interessantes para a área comercial e outros que são valiosos para a gestão como um todo. Exatamente isso. Então, toda vez que se deparar com o seu demonstrativo de resultado, divida o foco em duas partes. Primeiro, vamos ver a nossa competitividade, olhando o crescimento da nossa receita, do nosso faturamento, o markup que estamos praticando e a margem de contribuição gerada. Essa é uma análise. Depois, a partir da margem de contribuição, cruze isso com os gastos fixos e com a rentabilidade que você vai obter com a sua operação. São, sim, duas análises distintas. E a gestão pela margem, Joel, que nós já falamos, inclusive em outros programas aqui, está sendo praticada pelos empresários? Muitos ainda não, Marcelo. Infelizmente, encontramos companhias que não fazem a gestão pela margem, fazem a gestão pelo faturamento. As melhores e mais competitivas companhias do mundo não fazem mais a gestão com foco no faturamento. Elas fazem a gestão com foco na margem. Claro, elas sempre vão ter metas agressivas de crescimento e isso se reflete no faturamento. Mas a gestão tem um foco, a margem. E qual que é a dificuldade, Joel, em se fazer a gestão pela margem? Basicamente, a modelagem dos dados para apresentação nos relatórios financeiros. Os dados não possuem a acurácia necessária e não são modelados de tal forma que permitam aos gestores as decisões assertivas. Muito bem, vamos para o intervalo. Na sequência, a gente volta com Joel de Souza. Depois do sucesso do Golden Park 2, não perca neste final de semana o lançamento do Boulevard Praça Residencial. O único loteamento aberto com praça, futebol society, academia ao ar livre, playground e a 5 minutos do centro. Boulevard Praça Residencial. Loteamento aberto com terrenos residenciais e comerciais a partir de 250 metros em condições facilitadas. Plantão todos os dias no local, Avenida das Laranjeiras, 3000. Mais um empreendimento, Teixeira Osman. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. A importância de se dar valor à vida. É assim que a Londre Life, empresa administrada por pessoas com experiência na área hospitalar, olham para quem deu muito de si por você. Por isso, buscamos com nossa equipe multiprofissional e especializada atender nossos pacientes com o conforto e tranquilidade em um contexto totalmente familiar. Conte com nossos principais valores: carinho, atenção e confiança. Ok, de volta com o programa Militão e Militão. Se você quiser participar com sugestões ou perguntas para os entrevistados, como o Joel de Souza, que está conosco aqui, mande um e-mail para militãoemilitão@gmail.com. E a gente vai esclarecer dúvidas, às vezes uma informação que você quer confirmar com algum dos nossos entrevistados, que sempre estão conosco aqui, dando a sua colaboração. Muito bem, uma outra dica. Amanhã é dia de você ir na Hashimitsu. O Hashimitsu é a melhor doceria do Paraná. Agora em 5 endereços em Londrina. Loja principal no Jardim Bela Suíça,
na Avenida JK, no Aeroporto de Londrina, na Galeria Alameda Jardino, na Gleba Palhano, e no Hospital do Coração, Unidade Bela Suíça. Você pode almoçar ou jantar no Gin-Gin. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço. Sozinho ou com a família. Na Gin-Gin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Gin-Gin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Gin-Gin. Seu momento de sabor. Agora, na segunda parte do programa, vamos conversar um pouco sobre economia e mercado com o consultor Joel de Souza. Para começar, Joel, vamos falar do BTG Pactual, do André Esteves, né? Já provisionou 900 milhões para perdas do setor de óleo e gás. O que isso significa para os investidores, Joel? Veja, os investidores de Petrobras, do segmento de óleo e gás, têm perdido muito dinheiro. Então, são ações que não têm se valorizado. Como se trata de uma operação de renda variável que se submete a valorizações e desvalorizações, o investidor tem ficado muito exposto. Por isso que nós já falamos várias vezes, as operações de renda variável, elas são para aqueles com capacidade de investimento. Não são para aqueles que querem poupar dinheiro. Se você quer poupar dinheiro, você deve investir em fundo de renda fixa. Vá no banco e peça um fundo de renda fixa. Faça uma análise de uma carteira de renda fixa. Se há um volume tão grande de provisionamento, automaticamente existem perdas no cenário. Agora, é inimaginável óleo e gás, é inimaginável que esse setor fosse dar algum prejuízo para alguém, né? Mas esse setor é influenciado por companhias no mundo todo, que ora produzem mais, ora produzem menos, conseguem, nesse setor, enfrentam substituições de um combustível por outro, por alternativas. Então, realmente, a volatilidade existe o tempo todo nesse setor. Vamos falar do Banco Central, Joel. Avisa que elevará a taxa Selic se necessário. Isso é ruim para as empresas? A taxa Selic, se aumentar ainda mais, a situação fica muito ruim para as empresas. Em função do quê? Do custo financeiro. O custo financeiro já está alto, vários bancos e fundos de investimentos não querem mais financiar diversos setores da economia. Isso faz com que as companhias tenham que se submeter a uma taxa de juros ainda maior, sem um novo aumento da taxa Selic. Agora imagine como ficará o custo financeiro se houver um novo aumento da taxa Selic. Piora muito. E não há como provisionar, criar uma gordura para esse custo financeiro, porque existe um teto de precificação em tudo que é vendido no Brasil e no mundo. Então você não pode cobrar mais porque o custo financeiro aumentou. Logo, esse custo financeiro sai de onde? Da sua margem de lucro. Você já participa do programa há um tempão aqui. Acho que foram pouquíssimas as vezes, aliás, eu nem me lembro, que a notícia foi, taxa Selic vai diminuir. Pouquíssimo. Foram poucas vezes, há muito tempo que isso não acontece. Então, não temos um cenário macro e microeconômico favorável para a diminuição. Agora, não devemos entender que aumentos sucessivos ajudariam a melhorar a economia. Pelo contrário, vai piorar a situação em diversos segmentos. Você falou em custo financeiro, Joel. Vamos explicar melhor. O custo financeiro para as empresas tem aumentado mensalmente? Mensalmente, Marcelo, porque a cada mês os fundos de investimento, eles apresentam taxas maiores, porque eles afirmam que os riscos aumentaram, a inadimplência aumentou. Então, para compensar esse aumento do risco e da inadimplência, que também é um risco, eles precisam cobrar taxas maiores. Em alguns segmentos, as taxas já são superiores a 40% ou 50% ao ano. Uma empresa não tem condições de pagar uma taxa dessa, só que muitas vezes não há opção. E se não há opção, ela se submete. E ao se submeter a esse custo financeiro, a sua operação fica deficitária.
no final aparece o prejuízo. Sei de empresas aqui, inclusive na região norte do Paraná, que tem financiamento em dólar, Joel. A gente falou no primeiro bloco, você acompanhou, de um ponto positivo do dólar. Mas quem lá para trás financiou em dólar, esse ano sofreu, né? Sofreu muito porque ninguém foi capaz de projetar um dólar a R$4. Automaticamente, se você fez uma operação dessa com dólar a 2,20 e hoje tem um dólar de R$4, a sua dívida se multiplicou. Então, o seu custo financeiro aumentou muitíssimo e gerou uma dificuldade no outro lado porque você não consegue repassar aumentos de preço. Você tem que manter o preço com custo financeiro maior. Então, isso gera um payback de pagamento da dívida muito mais longo. Você levará muito mais anos para pagar as suas dívidas. E isso é muito ruim para qualquer negócio. E a outra saída, não? Não tem. A saída é pagar a dívida. Algumas companhias fizeram uma operação chamada operação de hedge, mas também tem um custo, e o custo não é baixo. Não é brincadeira. Vamos falar da Porto do Açu. A Porto do Açu, o Porto do Açu, melhor dizendo, idealizado pelo Ike Batista, já entrou em operação, Joel. E, segundo especialistas, com boas perspectivas. Ike sonhou com esse porto, mas não conseguiu ver o sonho realizado de forma lucrativa. Teve que vender a sua participação antes de concretizar, de colocar o porto em funcionamento. Agora está em funcionamento, existem contratos, já deu início a uma movimentação importante, mas ele está fora do negócio. Mas está provado aí que a ideia era realmente boa, é viável, só não teve fôlego suficiente, morreu na praia. Onde é que será que foi que o Ike errou? Um homem que tinha tanto dinheiro e que acabou até em páginas policiais recentemente, né? Elevado nível de alavancagem em vários negócios ao mesmo tempo, negócios que não tinham uma perspectiva concreta, ou seja, projeções infundadas que num dado momento apareceram para o mercado e geraram o que aconteceu com ele. Já vamos falar da construção civil. Isso, inclusive, interessa muito a Londrina, né? Que tem um setor que até então era pujante e muito grande aqui em Londrina. Muitas construtoras, Joel, e incorporadoras estão vendendo seus ativos. Marcelo, isso é um problema de fluxo de caixa, isso é um problema de perspectiva de mercado. Recentemente, no jornal Valor Econômico, uma grande incorporadora em São Paulo, Exetec, disse que não vai fazer nenhum lançamento nos próximos 6 meses. Por quê? Porque não há demanda no mercado. E aí perguntaram para o controlador de 81 anos, o senhor Ernesto, como ele faria. E ele respondeu dizendo que como ele tem um caixa muito alto, ele vai comprar ativos de outras incorporadoras e construtoras que estão estranguladas. Então, aquele que tem estrutura financeira, mesmo nesse momento, acaba se dando bem. Só que a grande maioria não tem esse caixa. E o que tem que fazer? Vender os seus ativos. Vários projetos que estão parados por falta de recursos serão vendidos para aquelas incorporadoras com elevado nível de caixa. E quando você fala vender esses ativos, é evidente que o valor dessa venda vai ser muito abaixo do que... Se não for pelo custo, é isso? O controlador dessa Exetec mesmo disse, os ativos serão comprados por 60% do seu valor real. Então existe um deságio muito significativo. Quem tem dinheiro manda nesse momento. E se você está numa situação de asfixia financeira, é melhor respirar a um custo maior do que deixar de respirar. Então, indo mais a fundo, se você fosse consultor aqui, e deve até ser, mas não podemos falar de quem, né? De consultores em Londrina, por exemplo, você aconselharia, não, faça novos lançamentos, ou diria, vai com calma nesse momento? Esse é o momento de saber administrar a demanda de mercado, porque os estoques estão aumentando e não diminuindo. Existem mais de 2 bilhões em valor de venda ofertados no mercado de Londrina. Não existem compradores para isso. As companhias, durante um grande período, se capitalizaram muito.
Então, criaram um fôlego suficiente para manter esses estoques. Mas as companhias menores não têm o mesmo fôlego e enfrentarão, consequentemente, maiores dificuldades. Nós já vamos para o outro lado, do consumidor que tem algum dinheiro guardado e quer realizar aí o sonho de morar melhor, tal, ou mesmo de investir em imóvel comercial. Ele deve procurar imóveis com quanto de deságio? Veja, Marcelo, no mínimo 20%, porque existem vários vendedores dispostos a negociar. Alguns endurecem no começo, mas com o tempo acabam fazendo os descontos porque precisam faturar. Ninguém vive de estoque, vive de venda. E se não tem quem paga 10, talvez exista quem pague 9 ou 8. E isso acaba sendo interessante em algum momento. Tem que procurar, então, né? Sim. Joel, vamos falar do Instituto Real? Como está o planejamento do Instituto Real para 2016? Para 2016, vamos intensificar a nossa taxa de crescimento em São Paulo. Estamos tendo uma excelente resposta dos clientes em São Paulo, clientes maiores, e por essa razão estamos formando uma equipe em São Paulo para poder atender os projetos naquela cidade. São Paulo é de fato o grande mercado nacional, praticamente de tudo, né, Joel? Exatamente, a velocidade das decisões são maiores, as respostas são mais rápidas, o reconhecimento das soluções também é mais valorizado. O modelo de precificação muda porque há um reconhecimento muito mais rápido para aquilo que é feito. Outro dia alguém me perguntou, o professor já não pensa em lançar um livro de todas essas séries, de todos esses artigos que ele já escreveu nessa vida como consultor? Em 2017 farei isso, vou lançar um livro sobre estratégia empresarial e sobre como lidar com as situações difíceis do cotidiano das empresas. Opa! Uma coisa que a gente não faz há muito tempo, João, tem dica boa de investimento ou nesse momento está difícil? Sim, Marcelo, nesse exato momento onde existem vários imóveis encalhados, você tem excelentes oportunidades de negociação. E para os poupadores, continuo recomendando sempre os títulos do governo. São títulos seguros, que pagam bem e deixarão você numa posição confortável. Grande abraço, João de Souza. Até a próxima. Uma boa noite a todos. Boa noite.